Você já sentiu que a sua vida não sai do lugar? Mesmo tentando, mesmo fazendo tudo dar certo, você se esforça, mas é como se alguma coisa tá travando tudo. Talvez isso faça mais sentido do que parece. Vamos refletir um pouco sobre isso e buscar mudar esse cenário. Bem-vindo ao Vida Próspera e hoje eu quero falar com você sobre o poder das palavras. Às vezes a gente olha para a vida por fora e tenta entender o que está dando errado, mas quase nunca para olhar para o que está acontecendo dentro, para o que estamos alimentando. Seja pensamentos negativos que se repetem, seja as palavras que a gente fala sem perceber, ou na forma que a gente enxerga a própria vida. Todo mundo já passou por isso em algum momento, de repetir que está difícil, que nada muda, que nada dá certo, e reclamar é clamar 2 vezes. Parece meio clichê, né, o que eu tô falando, mas o óbvio também precisa ser dito. Enquanto a gente não mudar os pensamentos e as palavras, as coisas em nossa volta também não irão mudar. Se for para repetir, que seja repetir coisas boas. Declare sobre a sua vida ao invés de reclamar. Levante da cama e declare: hoje meu dia vai ser incrível. Algo maravilhoso vai me acontecer. Se você fizer esse simples gesto, isso já muda todo o seu estado. Ao invés de reclamar de tudo e de todos. Comece o dia leve, ouvindo uma música relaxante ou animada, se for da sua preferência. Só não comece o dia ouvindo notícias ruins, né? Tem gente que acorda e já coloca aquelas notícias. Ai, que eu preciso saber. Será que você precisa mesmo saber dessas notícias? E se for o caso que você precise, por algum motivo, deixa para ouvir depois, mas comece o seu dia com leveza, com gratidão. Comece alimentando-se de coisas boas. Se vai parar para tomar o seu café da manhã, então fique ali no seu momento presente, com a sua família, ou se for sozinho, refletindo coisas boas, imaginando um dia incrível. Isso vai mudar muito o seu estado. Comece o dia com gratidão. Agradeça pela sua cama, agradeça por ter acordado bem, respirando. Substitui toda aquela reclamação por gratidão, por pensamentos bons, positivos, porque você atrai justamente o que você está emanando. Então, começar o dia com leveza, sentindo gratidão. Para nós, seres humanos, é mais fácil reclamar do que agradecer. É mais fácil pensar em algo negativo do que positivo, porque a nossa mente já está cheia de crenças limitantes, enraizadas, que faz a gente achar o caminho mais fácil da reclamação. Se eu falar para você agora, vamos fazer uma visualização de um desejo que você queira muito. Visualize sua casa dos sonhos. Vai ter muita gente aqui que vai ter dificuldade de visualizar, porque você não para pensar essas coisas. Ou visualize o seu carro perfeito. Talvez você veja até superficialmente, mas você não vai saber de certeza os detalhes do carro, a cor, as cores do painel, a cor do banco, ou se for da sua casa, você nem sabe dizer talvez os detalhes da sua casa. Você tem dificuldade de imaginar. Diferente se a gente vê alguém passando por algo ruim ou pense numa situação ruim, a sua mente facilmente vai imaginar, porque nós temos muitas crenças limitantes e a gente tem que limpar isso. Tanto limpar como procurar se alimentar de coisas boas. Porque se você se alimenta de coisas negativas, você assiste muitos noticiários de coisas ruins, coisas fofocas, você fala mal da vida dos outros, você reclama sempre. Isso com o tempo, ele vai criando um peso, uma energia dentro de você. E parece que tudo trava ao seu redor. E quando você começa a observar, parece que quanto mais você reforça isso, mais situações parecidas aparecem.
não é verdade? Parece que quanto mais você tá passando por algo ruim, vai começar uma sequência de coisas ruins, porque você tá vibrando naquilo. Mas não é um castigo. Isso é como se fosse um reflexo. Então, tenta mudar isso, né? Eu sei que quando nós estamos passando por uma situação difícil, é muito desafiador você mudar, você ser grato, você pensar em coisas boas. Mas tenta. Pelo menos tenta não ficar focando naquilo. Independente da situação que você esteja passando, você tenta ver muda o foco, muda o ambiente, se der para você fazer uma caminhada, conversar com alguém de confiança, mudar o foco daquilo, porque se você ficar reclamando ou se você for conversar com alguém só para repetir aquilo que está acontecendo, também isso não é bom, porque você vai estar dando muito foco naquilo e consequentemente atraindo mais daquilo. Então, o que eu recomendo, né, para você, vamos nos alimentar mais de coisas boas, de coisas positivas, mais gratidão. Ah, mas eu não tenho o que agradecer. Tem. A gente sempre tem o que agradecer. Se você tá aqui ouvindo essa mensagem, significa que você tem um celular, que você tem internet, ou que você tem uma TV. Tudo é um motivo para agradecer. O problema é que a gente só quer agradecer por coisas grandes, mas a gente tem que ser grato por tudo. Porque se você não sabe ser grato no pouco, dificilmente você será grato no muito. E a gratidão, ela tem um poder de abrir caminhos. Agradeça, faça o teste, comece agradecendo as pequenas coisas. Agradeça de coração. No início parece um pouco estranho quando você não tem o hábito de agradecer, mas crie esse hábito e você vai ver uma melhora. Você vai ver os caminhos se abrindo. Na Bíblia fala que a boca, ela fala do que o coração está cheio. E isso diz muito sobre o que a gente anda alimentando por dentro. É bem forte, né, isso, mas reflita essa frase. A boca fala do que o coração está cheio. Reflita o que você anda pensando, o que você anda falando. Se você anda falando sobre a vida dos outros, ou se você reclama muito do seu estado, da sua vida profissional, financeira, seu relacionamento. Repense sobre isso, se você reclama, se você julga os outros, e comece a mudar esses comportamentos. Vá fazendo aos pouquinhos, se você achar muito difícil, né? Porque quando a gente não tem o hábito, tudo parece complicado, mas não é. É um caminho. Vamos nos alimentar de coisas boas. Tenta ser mais paciente, mais grato no seu relacionamento, com a sua família. Tenta mudar, né? Isso, porque quando a gente se alimenta de coisas ruins, você atrai justamente aquilo. Então vamos nos alimentar de coisas boas. Vamos agradecer. Se você se alimenta de medo, de insegurança, pensamentos negativos, isso vai ocupando um espaço. Mas quando você começa a mudar aos poucos, que você muda a sua forma de pensar, você escolhe melhor o que você fala, principalmente sobre você. Porque as palavras ela têm um peso na nossa vida. Outra passagem da Bíblia diz que a língua tem o poder da vida e da morte. De vida e de morte, né? Então vamos usar as palavras para o nosso bem. Vamos usar palavras de vida, né? Vamos declarar coisas boas, como eu já falei antes. Vamos ser mais gratos. Vamos mudar nossa forma de pensar e de agir. Porque quando você muda por fora, algo muda por dentro também. No caso contrário, né? Quando você muda por dentro, por fora, as coisas mudam também. Desculpa, eu não vou nem editar porque é uma conversa mesmo isso. Então, não tem nada a ver com coisas criadas. Eu tô conversando com você, é uma reflexão. Então, ignore esses erros, né? Mas o que importa é você entender a mensagem que eu quero passar aqui.
né? Não é falando sobre essa questão de gratidão, de positivismo, não é para fingir que tá tudo bem, não é só isso. É sobre não fortalecer aquilo que você não quer viver, certo? Então, preste atenção nisso, isso é muito profundo, porque quando a mente muda, o caminho começa a mudar junto. E eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo agora, você quer uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida próspera. Então, para que isso reflita na sua vida, né? Você tem que mudar sua forma de pensar. Alguma coisa aí que você está fazendo não está fazendo você evoluir, você prosperar. Então, repense sobre essa questão dos pensamentos, das palavras. Mude essa questão das reclamações, né? Que é natural do ser humano, nós reclamamos de tudo. Pra gente é tão mais fácil reclamar, entendeu? Só que quando a gente cria a consciência da reclamação, você se corrige, entendeu? Porque você, por exemplo, você vai no mercado e você vê uma coisa, você pensa, ai não, tá muito caro. Quando você já tem a consciência, você não vai falar, ai, tá muito caro. Você simplesmente não vai levar naquele dia porque você acha que vai ter outro dia que você vai pagar mais barato e você escolhe outra coisa. E você agradece por você ter dinheiro de comprar outra coisa. Você agradece por você estar indo no mercado, porque se você está no mercado é porque você tem como comprar, entendeu? Então, são assim as pequenas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir deixar tão claro, mas eu não sei se você está conseguindo entender, mas é tipo isso. Mudar os hábitos. Sempre que reclamar, tenta, né, mudar essa reclamação. Vamos fazer assim, ao invés de reclamar, agradeça, né? Agradeça até bater o dedinho na quina da cama. Ai, é difícil, dói demais. Mas ao invés de você reclamar e falar um monte de palavrão, você sente a dor, né? Porque é difícil e você fala, ai, gratidão que eu tenho uma cama. Gratidão que eu tenho dedos, que eu tô sentindo. Parece meio irônico, parece até estranho, mas essa metáfora é mais para vocês entenderem do que eu tô dizendo. Bateu o carro, ai meu Deus, que bati o carro, ao invés de você reclamar, graças a Deus que eu tenho um carro. Se eu bati o carro é porque eu tenho um carro, entendeu? Então é mais ou menos isso, você substitui a reclamação por agradecimento, que consequentemente você enxergando o mundo dessa forma, as coisas irão fluir para você, eu tenho certeza. Às vezes não é que a vida está contra você. Talvez você só esteja carregando palavras e pensamentos que não ajudam a avançar. E aos poucos, quando você vai mudando isso, você começa a sentir mais leveza e mais clareza. E até começa a agir diferente, você vai perceber. E, consequentemente, como eu já falei, as coisas começam a fluir. Faça um teste. Eu te garanto que só tem benefícios. Não tem como fazer mal. Você ser grato e você substituir tudo que for de negativo, de ruim, por coisas boas. Talvez a mudança que você tanto espera não comece fora. Talvez ela comece dentro de você. Nos seus pensamentos, nas suas palavras e naquilo que você escolhe alimentar todos os dias. E com o tempo, isso reflete na sua vida de uma forma que você nem imaginava. Então, vamos fazer um trato a partir de hoje. Presta mais atenção no que você tem pensado e no que você tem falado sobre a sua vida. Porque às vezes, sem perceber, a gente acaba concordando com aquilo que mais machuca a gente. E você não precisa continuar fazendo isso, certo? Você pode começar aos poucos. Você começa escolhendo pensamentos mais leves, palavras mais leves, sentindo mais gratidão. Não porque tudo já vai estar perfeito, mas porque você decidiu não se alimentar com o que te prende. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a mudar. Eu espero que tenha feito algum sentido para você e que a partir de hoje você tenha mais consciência do que você anda alimentando na sua vida.
Eu desejo de todo o coração que você tenha uma vida mais leve e próspera. Gratidão e até a próxima.